Olá, alunos! Nós vamos falar hoje sobre a seção 2.3 das patologias obstétricas. A primeira patologia obstétrica que a gente vai falar vai ser sobre a hiperemese gravídica. O que é isso? Na realidade, nós devemos lembrar que todas as mulheres no início da gravidez, elas têm realmente mais enjoos e vômitos. Porém, neste caso em específico, seria o que? Uma condição onde a mulher tem muitos episódios de vômitos e com isso pode levar a um alto risco de distúrbios hidroeletrolíticos e nutricionais. Lembrando que o que causa os vômitos na mulher é o aumento no primeiro trimestre da gonadotrofina coriônica e também dos níveis de estrógeno e progesterona. Isso são fatores que predispõem à hiperemese gravídica. Portanto, tem algumas mulheres que persistem esse quadro depois do primeiro trimestre de gravidez. Com isso, o que ocorre com manifestações clínicas? Se essa gestante não está se alimentando adequadamente, está vomitando em excesso, ela não vai ganhar peso. Logo, ela pode ter tanto uma alcalose metabólica devido à perda do suco gástrico, quanto uma acidose metabólica, além do quadro de desidratação. O que nós da enfermagem devemos fazer para aliviar essa condição? Primeiro, discutir as angústias com o paciente. Outro, instruir a alimentação da paciente. E se houver medicações prescritas, também orienta-se o uso das mesmas. Além disso, nos casos mais graves, o que ocorre? É necessária a hospitalização para se corrigir tanto o déficit de líquido quanto o distúrbio hidroeletrolítico. Com isso, é necessário manter-se um cateterismo venoso periférico. Também é prescrito pelo médico sedativos e antihistamínicos, assim como antieméticos. Uma coisa que acaba aliviando esse quadro dos enjoos é oferecer gargarejo com frequência. Outra coisa que também acaba diminuindo os episódios de enjoos e vômitos é a ingestão de alimentos quentes, assim como de evitar alimentos gordurosos, assim como retirar logo após a refeição os pratos com restos de comida. Nos casos graves, realizar o balanço hídrico, controlar essa ingestão de líquidos e o volume da diurese para que se saiba se está havendo um aporte hídrico adequado. Também observa-se os sinais de agravamento da doença, como febre alta, delírio, hemorragia retiniana devido aos vômitos, taquicardia, taquipneia e oligúria devido à hipovolemia provocada pelo déficit de líquido. E também o controle dos sinais vitais. E em casos extremos, até mesmo é necessário uma nutrição parenteral. Os principais diagnósticos de enfermagem, como eu sempre digo para vocês, embora eu chego a colocá-los na aula, nós devemos lembrar que o diagnóstico de enfermagem ele é individualizado para cada gestante. Entre os diagnósticos mais frequentes, nós temos a nutrição menor que as necessidades corpóreas, o volume de líquidos deficiente e as náuseas. Podemos ter outros. Um assunto que eu cheguei até a comentar em outras aulas é sobre a gravidez prolongada, que é o pós-datismo. O que significa isso? Significa que é uma gravidez acima de 40 semanas. Normalmente no pós-datismo ela pode se prolongar até 42 semanas. E por que ela é preocupante? Porque a placenta ela tem a sua função
diminuída com o progredir da gestação. Exatamente por quê? Porque o feto está para nascer. Conclusão: a partir da 36ª semana, a placenta ela atinge seu pico da sua função. Depois disso, o que ocorre? Vai ocorrendo fisiologicamente a diminuição desta função placentária. Logo, nós temos também uma classificação relacionada ao pós-datismo, que é a gravidez prolongada, que pode ser fisiológica, quando ainda não há o decréscimo significativo da disfunção placentária, e a patológica, que é quando há insuficiência da placenta, e aí nesse caso vai comprometer o feto e também levar o quê? A um sofrimento fetal. Bom, a incidência desse pós-datismo, ele é bem maior, principalmente nas primíparas, ou seja, nas mulheres que não tiveram filhos, principalmente as gestantes idosas que seriam após 35 anos, e também em gestantes que têm comorbidades, como hipertensão arterial e a isoimunização RH. Que complicações que esse pós-datismo pode ter? Principalmente porque se aumenta-se o número de semanas na gravidez, o que acontece com esse feto? Ele cresce mais do que o esperado. Então, pode haver uma distocia de apresentação, seja de região facial ou de nádegas. Também pode ter uma desproporção cefalopélvica, ou seja, após a data provável do parto, como eu havia falado, o feto continua crescendo. E aí, isso acaba comprometendo o quê? O encaixe, e além disso, acaba havendo uma desproporção para o desencadeamento do trabalho de parto. Ou seja, o feto grande demais, ele também atrapalha no trabalho de parto. A disfunção placentária, o feto também pode nascer menor que o esperado, embora isso seja incomum. E a morte fetal pela insuficiência da placenta. Lembre-se, a placenta ela tem um papel muito importante, porque ela fornece nutrição para esse feto e fornece também a respiração. Bom, que condutas devem ser tomadas no pós-datismo? Primeiro, se estabelecer adequadamente a idade gestacional e a data provável do parto para realmente saber se existe aí um pós-datismo. Sempre reavaliar as primíparas, verificar se existe distócia, complicação clínica ou sofrimento fetal, controlar os batimentos cardiofetais até a 42ª semana e orientar quando há parada ou diminuição dos movimentos fetais. Então, isso é algo que nós orientamos as gestantes. Uma das queixas dos pronto-atendimentos, no caso, relacionados à obstetrícia é o que? A diminuição dos movimentos fetais. Além disso, existe também a interrupção da gravidez se houver um óbito intrauterino nas mesmas condições ou sinais de sofrimento fetal, como eu havia falado anteriormente. E aí, nesse caso, vai ter-se o quê? Uma indução de parto frustrada e a possibilidade de expulsão vaginal com complicações. Por isso é importante avaliar sempre a maturidade ou a falência da placenta de maneira precoce, porque podem haver tanto danos para o feto quanto para a mãe. Outra patologia que pode haver e até tem uma certa frequência é o que? O trabalho de parto prematuro. Nós classificamos o trabalho de parto prematuro todos os partos que ocorrem antes da 37ª semana. Normalmente, o trabalho de parto prematuro, como eu disse para vocês, ele é uma complicação, né, uma patologia obstétrica que ocorre com uma certa incidência, ou seja, por volta de 2/3 do caso ocorrem de forma espontânea. E aí, as manifestações clínicas, nós vamos ter o quê? As contrações uterinas regulares, palpáveis,
O aumento também, alterações do colo uterino, em alguns casos, até mesmo a minorex prematura das membranas, ou seja, a ruptura prematura das membranas. Neste caso específico, deve-se prolongar essa gestação ou não? Isso vai ser avaliado de maneira minuciosa, principalmente pelo profissional médico. E aí, neste caso, inibir as contrações, para se inibir as contrações é necessário o quê? Que essa gestante seja internada e normalmente ela é mantida em repouso. Bom, o diagnóstico principal é clínico, principalmente através das contrações uterinas e da dilatação e do esvaziamento cervical. Esvaziamento cervical significa o quê? Lembra como era um colo do útero? Ele parece, falando a grosso modo, um donut. Conforme vão havendo as dilatações do colo do útero, ele não vai assumir mais esta forma. E ele vai o quê? Ficando mais aderido às paredes vaginais. Isso significa esvaziamento cervical, ou seja, significa que ele vai se apagando. Alguns exames também são feitos para se confirmar, entre eles uma ultrassonografia, principalmente para se confirmar a idade gestacional e o crescimento fetal, a cardiotocografia, que seria para avaliar a viabilidade fetal e os batimentos cardiofetais, a amniocentese para se avaliar se existe uma maturidade fetal ou até mesmo uma infecção, no caso aí dos anexos fetais, que seria a corioamnioniite. Também a verificação de exames como a urina 1, a urocultura, exame bacterioscópico e também cultura do conteúdo vaginal. Por quê? Uma das causas do parto prematuro também é o quê? A presença de infecções, como por exemplo a infecção de trato urinário que nós vimos na aula anterior. Quais são as condutas? Normalmente faz-se a hospitalização dessa paciente, acompanhado de um cateterismo vesical, não, de um cateterismo venoso periférico. Mantém-se essa gestante em decúbito lateral esquerdo, exatamente para diminuir a pressão arterial, se houver uma hipertensão, para diminuir também a sobrecarga cardíaca. Também a administração de medicamentos, se for necessário, como por exemplo sedativos, hidratação com ringer lactato e até mesmo a corticoterapia. Neste caso específico, a corticoterapia ela serve para quê? Para ajudar no amadurecimento pulmonar fetal, principalmente quando nós temos fetos entre 28 e 34 semanas. É administrado o corticoide intramuscular nessa mulher com o objetivo de ajudar na maturidade, na maturação desse pulmão do feto. Também observa-se se há rotura de membranas amnióticas, avalia-se sempre a dinâmica uterina de maneira regular, também alterações do colo uterino e a verificação dos batimentos cardiofetais. Bom, a outra patologia que nós vamos falar é a placenta prévia. A placenta prévia, na verdade, ela também é uma causa uma das patologias obstétricas frequentes. Entre as suas causas, entre as suas consequências, digamos assim, nós temos a maior causa de hemorragia no terceiro trimestre da gestação. O que ocorre? A placenta ela tem que estar o quê? Ela tem que estar o feto, quando a anidação do embrião, melhor dizendo, ele faz a implantação no fundo do útero. Geralmente, quando você tem uma placenta prévia, o que acontece? Essa placenta ela está implantada no segmento inferior, podendo estar até mesmo cobrindo o orifício cervical interno. Então, você pode ter uma placenta prévia parcial e uma placenta prévia total. Essa placenta prévia, então, ela sempre vai predispor o quê? A hemorragias e até mesmo a um aborto. Tem alguns fatores que são predisponentes, entre eles nós temos a idade avançada da gestante e a multiparidade.
Já falei para vocês que ela pode ser classificada em 3 tipos: placenta prévia, total, que vai cobrir esse orifício cervical interno, parcial, que cobre de maneira parcial o orifício cervical interno, e placenta marginal, implantação baixa da placenta, que é quando a placenta se encontra implantada sob a região do orifício interno, mas sem se estender às suas margens, tá? Então, nós temos 3 tipos de placentas prévias. A manifestação clínica eu já falei para vocês, que é o que? A hemorragia vaginal, normalmente ela é indolor e ela é causada pela separação da placenta devido a alterações que ocorrem no segmento inferior nos últimos meses. Lembre-se que nos últimos meses de gestação, esse feto ele está o quê? Ele já tem um certo peso e aí ele lembre-se da lei da gravidade. Então isso acaba predispondo ao sangramento vaginal. As condutas de enfermagem são principalmente assegurar que não existem outras causas de hemorragia sem ser a placenta prévia. Se for realizar um exame especular, sempre realizar um exame especular a fim de descartar outras causas como laceração vaginal. Normalmente se providencia um ultrassom para confirmação desse diagnóstico e de idade gestacional. Geralmente, quando ocorre o sangramento, há uma hospitalização. Mantém-se repouso, controla esse sangramento e normalmente quando se vai fazer um toque vaginal, que não somos nós da enfermagem que fazemos, é o profissional médico, sempre se realiza em um ambiente cirúrgico, porque pode haver uma emergência e levar a um trabalho de parto. E se o feto já estiver a termo, ou seja, a partir da 38ª semana, normalmente é realizado um parto cesáreo. No caso, também, devido ao sangramento, é solicitado uma tipagem sanguínea, prova cruzada e fator RH. Solicita-se a disponibilização de sangue. Se for necessário, é realizada uma transfusão. Mantém-se um catéter venoso periférico para hidratação e infusão de medicações. Realiza-se o controle de líquidos. Outra coisa que é importante é estar alerta quanto aos sinais de choque. Por conta do sangramento pode haver um choque devido à hipovolemia. Sempre avaliar se há, no caso aí, o trabalho de parto e monitorar os batimentos cardiofetais. Outra patologia que também nós vemos com frequência é o descolamento prematuro ou deslocamento prematuro da placenta. O que ocorre nesse caso em específico? Bom, primeiro é uma complicação que ocorre geralmente na segunda metade da gestação. O que ocorre? Ocorre a separação da placenta da parede uterina. E com isso também ocorre o quê? Um sangramento por exterior, sob as membranas e através do canal cervical, também causando uma hemorragia externa. Ou seja, quando se tem uma hemorragia, no caso de uma gestante, avalia-se a causa para se afastar os fatores predisponentes e tratar a causa. Bom, se ocorre um deslocamento na parte central, há uma grande quantidade de sangue que se acumula atrás da placenta, e nesse caso em específico vai ter uma hemorragia oculta. Bom, fatores predisponentes: a toxemia gravídica, ou seja, a pré-eclâmpsia, os traumatismos, o mau uso da ocitocina na indução de parto. Por isso, depois nós vamos até falar, a ocitocina não é utilizada mais com tanta frequência como se utilizava há anos atrás. A amniorexia repentina, ou seja, a ruptura das membranas amnióticas, né, membranas fetais, repentinamente. Parto gemelar, exatamente pelo peso, né, dos fetos. Tração dessa placenta. As manifestações clínicas são a hemorragia intensa ou discreta. Neste caso específico, diferente da patologia anterior, existe já uma dor intensa e súbita. Além disso, leva também uma rigidez e sensibilidade do útero, além das contrações uterinas espontâneas.
E neste caso, como desloca-se a placenta, o que ocorre? Ocorre também a anóxia do feto, levando a movimentos fetais excessivos e ausência do batimento cardiofetal e até mesmo choque. O diagnóstico principalmente é feito pela ultrassonografia. Faz-se também hemograma completo para avaliar o sangramento e a necessidade de utilização de uma transfusão sanguínea. O monitoramento fetal é colhido também o tempo parcial de tromboplastina para se avaliar a formação de coágulo e um exame pélvico. Quais são as condutas? As condutas são óbvias, as mesmas anteriores do caso anterior. Verificação de sinais vitais, do batimento cardiofetal, avaliar perda de sangue, manter um cateter venoso para eventual reposição de líquidos, avaliar a dosagem de fibrinogênio, avaliar a dor. Nesse caso, a diferença entre essa patologia anterior, nós temos a dor. Também acompanhar a indução do trabalho de parto, auxiliar no parto, oferecer oxigênio terapia, administrar o antiespasmódico, assim como a ocitocina, se for necessário e indicado. Vamos realizar também o controle da altura uterina devido ao hematoma, porque se eu tenho um hematoma, essa altura uterina ela pode aumentar. E o controle rigoroso dos sinais vitais, assim como tônus uterino, sinais de infecção e controle do débito urinário, exatamente porque pode haver uma hipovolemia materna. Outra patologia também que nós devemos estudar é o que? A rotura das membranas amnióticas ou amniorexia prematura. O que significa isso? Significa o rompimento das membranas amnióticas de forma espontânea e, nesse caso específico, a saída do que? Do líquido amniótico. Muitas vezes ela é discreta, não é percebida pela gestante, e nesse caso específico pode causar até uma infecção ovular ou dilatação do colo do útero de maneira precoce e levar ao trabalho de parto prematuro. Então, também é uma patologia importante. O diagnóstico normalmente ele é feito através da anamnese, também das queixas de perdas vaginais de líquido. É realizado um exame especular com ampla e minuciosa observação do colo para ver se não há saída de líquido amniótico, e o ultrassom, que pode determinar tanto a diminuição do líquido amniótico como a ausência dele. Pode-se fazer também testes de pH com esse líquido, onde pega-se uma fita de pH, coloca-se colhe-se um pouco desse líquido, coloca-se em cima dessa fita. Se o líquido estiver alcalino, normalmente o que vai fazer normalmente se o líquido for alcalino, ou seja, a presença do líquido amniótico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a presença do líquido confirmando o diagnóstico de amniorexia prematura. Alguns locais da literatura eles falam também para fazer o exame com fenol, mas a fita de pH também pode ser realizada. As condutas quase iguais às das patologias anteriores, que é o repouso, também a abstinência sexual, orientar a paciente a respeito das contrações, controlar tanto a temperatura quanto o pulso. Isso se relaciona principalmente com o risco de infecção. Orientar a respeito da saída do líquido amniótico. Realizar o cardiotocografia a cada 2 dias. Normalmente evita-se o toque vaginal. Solicita-se exames laboratoriais exatamente para ver se há uma infecção vigente. No caso, se o feto estiver maduro, providencia-se a hospitalização, verifica-se a temperatura, batimento cardiofetal, controla-se essa dinâmica uterina, verifica-se também sinais e sintomas de infecção e, dependendo, é necessário que se faça a aplicação
de corticoterapia materna para o amadurecimento do pulmão fetal. Normalmente é necessário a profilaxia com antibiótico terapia para prevenir a infecção. Também observa-se esse líquido amniótico, tanto ao aspecto quanto até mesmo ao cheiro, e observa-se se não há prolapso de cordão umbilical. Agora nós vamos falar a respeito do abortamento. O abortamento é uma situação muito triste, né, que ocorre. Nessa situação específica, nós falamos que é o término da gestação antes que ela se torne viável, ou seja, anterior a 22 semanas. Existem vários tipos de abortamento que a gente não vai entrar em questão nos méritos de cada um deles. E também tem a ameaça de abortamento. Existem vários tipos: inevitável, habitual, incompleto, provocado, terapêutico, infectado e retido. Não cabe a nós julgarmos, né, os motivos desse abortamento. Normalmente, o que chega para nós no hospital é o abortamento normalmente que é inevitável ou até mesmo habitual, tá? Quando não há viabilidade, normalmente existe um abortamento quando o feto ele não é viável, quando ele tem algum tipo de problema de malformação ou algum problema cromossômico. E aí, nós vamos ter os fatores predisponentes, alguns deles eu acabei de falar, no caso ovulares, que seriam óvulos ou espermatozoides defeituosos, que vão causar malformações congênitas ou genéticas, a insuficiência de progesterona para dar continuidade a essa gravidez, a presença de infecções, traumas, a incompetência cervical e também, no caso específico, nós vamos ter os sinais e sintomas, que normalmente são as cólicas por um tempo prolongado, sangramento há mais de 2 semanas, dor prolongada intensa, pode haver febre, mal-estar, calafrios e desmaio também. Bom, diagnósticos. Os diagnósticos podem ser feitos através de síndromes hemorrágicas do primeiro trimestre da gravidez. Entre elas, nós temos a gravidez ectópica e também a doença trofoblástica gestacional que nós estudamos na aula anterior. Quando nós temos uma gravidez ectópica, a suspeita é geralmente quando você tem o quê? O beta-HCG sanguíneo é positivo e não há achado de gestação intrauterina. E quando você tem uma gestação molar, se caracteriza por um sangramento, o útero até maior que o esperado para a idade gestacional e normalmente há achado de vesículas no exame do ultrassom. Neste caso específico, envia-se para o anátomo patológico esse material do abortamento. E existem várias complicações decorrentes do abortamento, entre eles a hemorragia, as perfurações uterinas, principalmente quando é um aborto provocado, úlceras de colo de útero, quando esse abortamento é provocado principalmente por comprimidos de permanganato de potássio, e também infecções como a endometrite e a salpingite. O abortamento a longo prazo, nós também temos algumas complicações, entre elas a esterilidade devido à salpingite, a dor pélvica, transtornos de menstruação e a salpingite crônica. Bom, salpingite seria o que? Inflamação nas trompas, tá? Complicações obstétricas que nós vamos ter seria a inserção anormal da placenta na próxima gravidez, parto prematuro também numa próxima gravidez, podendo haver abortamento habitual, complicações aí na dectação da placenta e sinéquia, que seria o quê? A união de 2 paredes da cavidade uterina, ou seja, o abortamento ele pode causar muitas complicações numa gravidez futura. Normalmente o abortamento ele necessita de uma hospitalização, é necessário que se faça o controle dos sinais vitais, avaliar esse sangramento, também verificar a presença do embrião em meio aos coágulos, manter um cateterismo venoso periférico, principalmente para infusão de sangue, de antibióticos e analgésicos de acordo com a necessidade, ou até mesmo infusão de líquidos, né, para
evitar a hipovolemia. E também existe o óbito fetal, que é extremamente triste. Neste caso específico, o feto ele já está viável e existe a morte desse feto dentro do útero. E aí é importante conhecer a causa para que esta não se repita. O óbito fetal ele pode ter várias causas, entre elas as causas maternas, que aí seriam de comorbidades como, por exemplo, a hipertensão arterial, nefropatias, a hipertensão específica da gestação, diabetes, a incompatibilidade do fator RH que nós já discutimos na aula anterior e vários tipos de infecção. Também podem ser de causas ovulares no caso da má formação da artéria umbilical, infecção amniótica, também de placenta prévia, do descolamento prematuro de placenta e da gravidez prolongada, no caso aí com anóxia, quando há perda da função placentária. E ainda outras causas obstétricas que podem ser anóxia por qualquer patologia, hipertonia uterina, gemelaridade e intercorrências no parto. Então podem ser inúmeras as causas do óbito fetal. Normalmente se faz o diagnóstico do óbito fetal através da ausência dos batimentos cardiofetais, de um exame clínico, ausência dos movimentos fetais, o útero normalmente fica relaxado, há uma discordância entre o tamanho do útero e a idade gestacional, ou seja, fica muito maior, né? O acavalgamento dos ossos cranianos do bebê, geralmente o líquido amniótico ele fica avermelhado e essa confirmação ela é feita através da ultrassonografia e da cardiotocografia. Quais são as condutas? Bom, normalmente se induz o parto nesse caso, né? Ou espera-se o parto, tenta-se manter a bolsa amniótica íntegra o maior tempo possível. Normalmente se administra o misoprostol para haver a dilatação do colo uterino. Após a expulsão, encaminha-se o exame anatomopatológico e bacteriológico da placenta. Pode-se encaminhar um pedido para necropsia fetal. E a gente oferece também o que? O apoio psicológico, encaminha-se para a psicologia, porque é algo que pode afetar muito essa gestante. Além disso, se houver lactação, a gente normalmente providencia, né, com o médico medicações para inibir essa lactação, assim como a gente prepara um enfaixamento mamário. E quando não há expulsão completa, a paciente deve ser levada ao centro obstétrico para uma curetagem e retirada dos restos placentários. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquem atentos, teremos aula na quinta-feira, a aula da quinta-feira será ao vivo. Se cuidem e estudem. Um grande beijo, fiquem com Deus.